Sabe quando os versículos eles parecem que eles não querem se cumprir? E quando aquilo que está escrito antagonicamente ou numa linha de antônimo acontece ao contrário do que está escrito? Existe um texto na Bíblia que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É estranho quando o choro dura uma noite inteira e pela manhã nós somos alvejados por uma tristeza maior ainda do que o choro da noite. Cerca de quase 5 dias onde dormir não era uma necessidade, comer um alimento para permanecer acordado, mas a tristeza era algo que se manifestava de multiformas dentro do meu interior. E durante alguns anos eu tive a oportunidade de ver o Pai me explicar sobre as dimensões e principalmente sobre a dimensão onde nós estamos no dia de hoje, a dimensão onde existe as coisas da terra e a dimensão onde existem as coisas dos céus. Existem várias dimensões nesse meio, mas existem duas dimensões que se desenrolam exatamente nesse lugar onde você está, onde eu estou. E o que mais me deixa atônito é que essas duas dimensões que se movem no mesmo plano onde nós estamos agora são dimensões mal compreendidas pelas pessoas. E o Pai tem me dado o privilégio de conseguir enxergá-las um pouco melhor. E um sinal simples que você pode fazer para você conseguir entender é você acordar. Literalmente. E não abrir seus olhos. Hoje, pela manhã, ou melhor dizendo, eu não sei definir o que foi manhã, porque afinal de contas, eu não dormi. E no período que me sobrou para que eu pudesse ficar acordado, ou dormindo, melhor dizendo, eu tentei me locar entre eu e Deus. A madrugada foi uma guerra entre o Irã e Jerusalém, os países árabes e Jerusalém. Eu acho que a noite dessa noite foi mais ou menos a Quarta Guerra Mundial, só que ela aconteceu toda aqui dentro. E aqui dentro aconteceu essa Quarta Guerra Mundial, Quinta Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, não sei quantas guerras que aconteceram aqui dentro hoje. E quando já era aproximadamente 8 e pouco da manhã, a alegria ela não veio ainda. E a gente espera que ela venha. E quando eu estava na cama, eu fui tentar estudar um pouco de inglês e ao término da tentativa, que dessa vez foi bem diferente das demais, foi muito benéfica, eu cochilei um pouquinho. E no momento que eu cochilei, houve aquele rompimento da dimensão terra para céus. Então pensa, todas as vezes que você dorme, você desconecta a sua consciência da terra. E quando você desconecta a sua consciência da terra, você tem a oportunidade de reconectar ela em Deus no momento em que você acorda. E não é regra que para você acordar os seus olhos têm que se abrir. Isso não é uma regra. Você pode acordar com seus olhos fechados. E aí vem a grande chave da situação. Quando era mais ou menos umas 10 e pouco da manhã, quando eu fui tentar dormir umas 9, 10, quase 10 horas, assim que meu corpo acordou, eu percebi que eu já não estava mais ligado aqui. E no momento que eu percebi que eu já não estava mais ligado aqui, eu percebi que eu não sabia onde eu estava. E no momento que eu percebi que eu não sabia onde eu estava, ainda nesse campo de percepção, eu comecei a ser indagado pelo Pai. E eu falei, eu tô na minha cama. Ele falou assim, como é que você sabe que você tá na sua cama? Eu falei, eu lembro. Ele falou assim, lembranças não são certezas que promovem a verdade dentro de você. Lembrança pode ser fruto de uma irrealidade que você não conhece. Ou desconhece ou conhece.
Eu falei, é verdade, cara. Eu só lembro que eu tava aqui. E se eu não tô aqui? Mas a textura da cama é parecida, mas... Ele falou, que roupa que você tá vestindo, Wagner? Eu falei assim, Deus, eu tô de camisa e de uma peça íntima. Ele disse, que cor é sua peça íntima? Eu falei, é azul. Ele falou, quem te garante que no momento que você tava dormindo ela não foi trocada? Eu falei, não, mas eu lembro. Ele falou, mas lembranças não são a certeza da sua realidade. E eu travei. E o Pai me fez pensar que existem duas coisas cruciais: a razão e a consciência. A consciência é feita por aquilo que nós cremos. A razão é construída por aquilo que nós vemos. A razão faz parte de um raciocínio lógico baseado na certeza que é construída dentro de mim, naquilo que eu enxergo. Ou seja, a minha fé normalmente ela é construída por aquilo que definitivamente eu enxergo e não necessariamente por aquilo que eu creio. O problema é quando a razão é construída naquilo que eu creio, só porque eu vejo, não porque eu creio por outros significados ou por outras circunstâncias. E naquele minuto eu fiquei muito pensativo, porque houve-se uma conexão entre o meu espírito e o espírito do Pai, e naquele exato minuto há um envolvimento do Espírito Santo, há uma realidade de Jesus, e se conglomera todas essas coisas. E eu ainda com os olhos fechados, eu falei, cara, não vou abrir meu olho, cara. Eu não vou abrir meu olho porque eu já percebi que a minha realidade é construída por aquilo que eu vejo. Ela não é construída por aquilo que eu creio, porque a minha lembrança foi baseada no que eu vi, não no que eu cria. E eu não posso fundamentar a minha realidade, aquilo que é, o que é e quem é, que é a realidade, baseada no que eu lembro. Porque no momento que eu estou com os meus olhos fechados, a lembrança é como uma onda do mar. Ela vem e ela some, ela se dissolve. E não precisa de muito tempo para eu poder ver que eu já não lembro de tudo que eu olhei aqui. Eu já não recordo de tudo que está aqui dentro. Eu sou capaz de falar para você que eu já não sei nem a camisa do cinegrafista aqui. Porque eu não lembro. Porque a minha lembrança foi feita baseada naquilo que eu vi. Por isso nós nos sentimos tão perdidos. Porque se nós não vermos, nós não cremos. E Jesus disse, bem-aventurado aquele que crê sem ver. Eu nunca imaginei que me desceria dos céus hoje um presente para eu entender esse texto. Eu nunca imaginei que seria exatamente agora que eu entenderia o que afinal de contas Jesus quis dizer com não crer naquilo que você está vendo. Baseie a sua crença, ou vírgula, ponto e vírgula, fundamente a sua crença não no que você vê. Só que Jesus deixou um outro texto. Ele disse, bem-aventurados aqueles que creem sem ver, mas aqueles que creem verão a glória. Interessante. Quando eu construo, agora desceu a ficha, quando eu construo a minha crença não fundamentada naquilo que eu vejo, a partir do momento que ela é desenvolvida não no que eu vejo, eu tenho a possibilidade de ver realmente o que é. Não com os meus olhos físicos necessariamente. E ele me disse, Wagner, a consciência, ela é feita por crença. A sua razão, ela é feita por vista. A visão, ela é criada por consciência e crença. A sua vista é o maior defeito da sua visão. Vista é aquilo que eu enxergo com os meus olhos. Visão é aquilo que eu enxergo além da minha vista. Ou seja, se eu tenho uma promessa, literalmente de Deus, e se aquilo que eu estou vendo com os meus olhos não é aquilo que Deus prometeu, com a minha visão eu enxergo que isso aqui é passageiro, é momentâneo. Por isso que as pessoas desanimam, porque elas não têm visão da promessa, elas não enxergam a promessa pela crença. E a falta de visão da promessa faz com que a linha de crença dessa pessoa não trabalhe, não funcione. E por falta de não funcionar a crença, ela se desanima. E ela é atingida pela tristeza. A tristeza cria ligações
Por exemplo, minha alma é evolutiva, ela se desenvolve. Antigamente eu sentia tristeza, depois de tristeza eu sentia desejos sexuais. Hoje eu sinto desejo sexual. Eu não sinto mais tristeza. Só que quando eu olho para minha tristeza e olho para o meu desejo sexual junto com Deus, eu vejo um fundido no outro como uma solda que faz dois metais se unirem. Não tem mais divisão entre um e outro. Os dois estão fundidos. É como se eu pegasse água quente e água gelada e misturasse os dois dentro de um pote. Eu já não consigo diferenciar um do outro e nem separar um do outro mais. Porque existem certas profundidades que acontecem dentro da gente, certas movimentações nas nossas profundidades que elas perdem o tato físico com os nossos próprios olhos. A gente não sabe mais diferenciar um do outro. A gente não sabe analisar com a nossa mente mais. A gente só consegue com a nossa consciência em Deus. Quando nós emprestamos o olho de Deus para enxergarmos a nossa própria vida. Você consegue entender? E o pai me disse: Wagner, a sua razão, ela é construída por aquilo que você vê. Você só consegue ter realidade. Você só consegue ter verdade absoluta. Você só consegue ter certeza, aquela que você morre por ela, quando você olha para sua camisa preta e você vê que ela é preta e que você está com ela. E era impressionante que eu estava com os meus olhos fechados. E no momento que eu estava com os meus olhos fechados, eu não conseguia acreditar. E se desenrolaram 1, 2, 3 horas. E eu falava: Deus, eu não consigo ter certeza que eu estou dentro do meu quarto. Mente, neurônios, cabeça. Eu não consigo. Eu falei: Deus, peraí. Tem que fazer um sentido, peraí. Essa camisa quem fez foi Estampari. Eu sinto que o tecido é de algodão. E ela era de algodão, é lembrança. Mas eu tô sentindo com a minha mão que ele é algodão. Eu sinto o filme da camisa por dentro e por fora. Deus, é a camisa preta, porque eu lembro que ela era lateral e eu tô sentindo ela. Ele falou: pois bem, Wagner, você parou de olhar para aquilo que você vê para começar a caracterizar aquilo que você sente, ou melhor dizendo, através das características, trazer uma verdade para aquilo que você sente. Agora você está construindo uma linha de crença não baseada no que você vê, mas no que você crê, Wagner. E o seu fundamento agora já não é a que sua vista alcança, é a sua crença fundamentada nas características. Eu falei: meu Deus, então eu não sou um ser consciente, eu sou um ser racional, eu sou um ser de razão, porque a minha razão está fundamentada no que eu vejo, minha consciência fundamentada naquilo que eu creio. Ele falou: Wagner, você vive muito por aquilo que você vê e pouco por aquilo que você crê. Gente, aí eu entrei em colapso. Eu falei: meu Deus do céu. Ele falou: Wagner, sua realidade é construída naquilo que você vê. Por isso que bem-aventurado aquele que crê sem ver. Porque o reino não vem com aparência física. O reino, ele está dentro de você. Repara que você se sente seguro quando o dinheiro está na sua mão. Repara que você se sente protegido quando alguém vê a marca do teu telefone. Aí você não se sente vergonhosamente rebaixado ou diminuído, porque afinal de contas você está segurando um toque de linha na mão. Repara que se você não está se sentindo bem, você olha, se você não está bem vestido, você não consegue se sentir bem, porque a autoimagem que você tem de você não corresponde ao sistema de segurança que você tem relacionado a quando alguém olhar para você, se a roupa que você veste ou que você está carregando vai te proteger do mau pensamento da pessoa ou do pensamento que ela tem acerca de você sendo um pobre, inferiorizado ou você se tornar subjugado pela vista ou a ótica da pessoa.
Nessa hora eu tive um troço. Sabe por quê? Porque afinal de contas eu percebi que a minha realidade é construída por aquilo que eu vejo. E o pai falou: Wagner, eu falei: Deus, quando eu tô com os meus olhos fechados, essa realidade externa, ela não invade o meu interior. Mas quando eu tô com os meus olhos abertos, eu vou perdendo isso aqui, porque existe a conta que eu tenho que pagar, as 40 mil mensagens que estão perto de mim, a pessoa que pediu oração, o chão que eu tô olhando, a terra, eu me desconecto. E agora aqui, para mim é muito fácil o senhor falar assim: Wagner, feche seus olhos. E eu falei: Deus, a hora que eu saio daqui, cara, eu fico ligado com a terra. É a construção, é o ambiente de relacionamento, são as pessoas que trabalham conosco, são os meus filhos, é a escola que o meu filho vai para amanhã, são os materiais que tem que comprar, é a conta que tem que pagar, é os valores altíssimos e exuberantes que tem que pagar, a pressão que existe para poder ministrar pessoas, a pressão que existe que a gente tem que pagar, porque antigamente era fácil ir no meio da rua, começar a pregar o evangelho, e de repente você tinha um conglomerado de pessoas. Hoje, se eu vou para o meio da rua e crio um conglomerado de pessoas, já existe já defesa civil, já existe bombeiro, já existe ciência, inteligência policial e federal para saber se eu não sou sei lá, cara, um terrorista. E de repente eu já não posso conglomerar muita gente na rua, porque senão eu tenho que explicar o porquê daquilo. Aí você precisa entrar dentro de 4 paredes e não fazer escondido, mas fazer legalmente dentro do ambiente que a sociedade estabeleceu para você a proteção. Então, isso tudo vai forçando você a ficar na terra, porque essa cadeira, ela é terra, ela foi feita para quem mora aqui. Essa bolsa foi feita para quem mora aqui. Essa calça foi feita para quem mora aqui. Essa câmera foi feita para quem mora aqui. O chão foi feito para quem pisa aqui. Tudo que eu olho me puxa para a terra. O sofá é terra, a camisa é terra, a blusa é terra, o chinelo é terra, a luz é terra, a câmera é terra. Mas eu não sou terra. E Jesus me fez lembrar do texto que ele disse: o que vem de cima, Wagner, é maior do que quem veio de baixo. E na hora, veio aquele conglomerado de informações, eu falei: peraí. É por isso que quem passa tempo... Eu falei: meu Deus, me ajuda aqui, chupa. Eu falei: peraí, devagar, Jesus. Conforme eu vou passando com as coisas da terra, eu vou me tornando mais terra, e quanto mais terra eu sou, menos probabilidade eu tenho de atrair as pessoas para Deus. E menos a probabilidade eu tenho de ser marcante com essas pessoas. Jesus, ele não veio da terra, ele é dos céus. E quem vem dos céus é maior do que quem vem da terra. Por isso havia impacto naquilo que Jesus dizia sobre as pessoas. Por isso havia, de verdade, uma conexão direta. Por isso Jesus chegou em Levi, Mateus, e disse: segue-me. E ele larga de tudo da terra e vai atrás do céu. Porque nós não somos a terra, nós não queremos a terra, nós queremos os céus. E o que vem dos céus é maior do que vem da terra. Eu falei: meu Deus. Eu falei: Deus, não faz todo sentido. Por isso que quando eu tô fora, eu falei: Deus, os meus olhos captam muito mais coisas da terra do que coisas do céu. Eu falei: eu passo o dia inteiro vendo coisas da terra. Meus olhos não ficam vendo as coisas dos céus. Meus olhos, eles não captam as coisas dos céus. A minha vista só capta coisas da terra. O meu olho vê um piso, ele vê uma parede, ele vê um pão, ele vê uma cadeira, ele vê uma mesa de som, ele vê uma câmera, ele vê pessoas, ele vê parede, porta, ele vê carro, ele vê celular, ele vê moto, ele vê tudo que é daqui. A tendência é que eu tendencio para as coisas daqui o tempo todo, porque ao longo das minhas 24 horas são alimentadas, subjugadas, controladas, manietadas pelas coisas daqui. Eu falei: Deus, por isso que vazou, Deus.
Por isso que vazou. Hoje que eu estou desfrutando e entendendo que eu vivi com o Senhor 4 anos atrás dentro de um quarto, porque quando eu saí daquele quarto eu vi que as pessoas elas eram diferentes daquilo que eu estava vivendo dentro. E eu percebi que a força e o amor ficava dentro de mim, mas de repente esse amor começou a ir embora. Por que o amor de muitos esfriam? Porque esse amor ele vai sendo esfriado porque eu me alimento das coisas da terra. O meu olho constrói a minha realidade. A minha vista constrói a realidade que eu tenho. Se os meus olhos são trevas, quão grandes trevas existem dentro de mim? Se os meus olhos contemplam uma mulher que tenta me seduzir, ou se os meus olhos contemplam alguém que rouba e eu aplaudo, ou alguém que faz algo de errado e eu acho justo fazer algo de errado para alguém, ou alguém que não suporta o peso e se ira, eu acho aquilo bonito. A hora que eu menos percebo, a luz negra, suja e feia que os meus olhos estão contemplando, elas estão entrando dentro de mim. E agora com grandes trevas estão dentro de mim. Porque a candeia do meu corpo são os meus olhos. Eu falei, Deus, eu passo o dia inteiro colocando os olhos nas coisas da terra. Eu falei, então tá explicado por que algumas pessoas fazem diferença, por que algumas pessoas têm destaque na terra. Porque essas pessoas gastaram o tempo delas colocando os olhos delas no Senhor. Elas gastaram o tempo dela olhando para as coisas que vêm do alto, não para as coisas que vêm de baixo, do jeitinho que Jesus disse. Mas essas pessoas não fizeram isso com um estado de consciência, elas fizeram com uma razão lógica ou por qualquer outro motivo. Nem elas mesmas entenderam o que elas estavam fazendo. E olhar para as coisas que são do alto, buscar as coisas que são do alto. Jesus disse isso 1 milhão de vezes. Como é que eu nunca consegui entender, cara? Porque minha realidade é construída com aquilo que eu vejo, a partir daquilo que eu vejo. E não adianta você querer construir crença, não adianta você querer construir consciência se você continuar colocando os olhos nas coisas que são de baixo. Meu Deus, cara. Quantas coisas ao redor da gente, observa. Além de eu observar que a cor dela parece com a minha blusa, o que está aqui, Jesus disse que é vida e é espírito. Espírito não é terreno e vida não veio da terra. O espírito é a vida que Jesus disse veio dos céus. E cada vez que eu leio, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz e vida. Cada vez que eu coloco os meus olhos naquilo que vem do alto, eu começo a me alimentar de uma realidade de fora, que não é daqui de dentro. E eu começo a me comportar do jeito que Jesus pediu para eu ser. Porque afinal de contas, nós que somos espíritos e viemos de Deus, nós não viemos da terra, nós viemos dos céus. E nós não estamos nos comportando como deveríamos nos comportar. Porque afinal de contas, nós temos construído a nossa realidade com aquilo que nós olhamos com os nossos próprios olhos. E as pessoas que têm feito diferença têm gastado horas lendo isso. Horas colocando os olhos nas coisas que vieram de cima. Não acreditando que isso é um papel escrito por homens, mas entendendo que aqui está a verdade de Deus. Não é aquilo que sai presente da boca de Deus, mas saiu de cima, não saiu de baixo, não veio da terra, veio dos céus. Então, quanto mais tempo eu gasto ouvindo Deus e me relacionando com Deus, percebendo suas características, mas Wagner, você não está vendo Deus do mesmo jeito que eu não estava vendo a minha camisa. Entende? Mas quando eu passava as mãos e eu sentia o filme da camisa, eu começava a identificar qual era ela. No momento que eu começo a tentar ouvi-lo, no momento que eu tento entendê-lo, no momento que eu tento fazer qualquer coisa relacionado com Deus, eu começo a perceber as características de quem falou e de quem fez. E isso começa a gerar consciência dentro de mim. Ou você acha que aquilo que eu estou dizendo com você, eu tenho capacidade de construir na minha mente lunática? Ou o ser humano é capaz de por si mesmo conseguir construir coisas profundas por si mesmo que falam e tocam o coração de vocês? Ou 2 palavras que eu digo têm poder de construir, um poder arquitetônico de construir cura em alguém? Simples e míseras palavras.
Palavras dotadas de realidade, construídas num ambiente de relacionamento, geradas num ambiente de característica e consciência, não por razão, lógica e vista, mas consciência, relacionamento genuíno e característica de Deus, faz com que aquilo que está dos céus seja executado através daquilo que eu falo. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Ou seja, a sua realidade ela é construída por aquilo que você vê. A realidade de Jesus não era construída por aquilo que ele via. Pelo contrário, ele cuspiu no chão, fez lodo, colocou os olhos naquele cego de Siloé e disse para ele: vai se lavar. A mensagem que Jesus estava dando para ele era essa: estou fazendo a sua vista ser reconstruída de novo do zero, para que os seus olhos sejam colocados no enviado. Porque esse cego só voltou a enxergar quando ele lavou os olhos dele naquele tanque que chamava Siloé. Traduzido para eu e para você, significa o enviado. O enviado era o grande esperado por todos os judeus, chamado Mashiach. E Jesus estava dizendo para ele: até o dia de hoje você não colocou os olhos na realidade dessa terra. E o segredo para você viver o reino dos céus de verdade e se tornar meu discípulo ao ponto de me defender diante de todas as pessoas e se converter instantaneamente é você lavar os seus olhos no enviado e trocar sua capacidade de enxergar as coisas da terra para enxergar as coisas que vêm do alto, porque maior é quem vem do alto, não que vem da terra. Ou seja, não perca o seu tempo olhando para as coisas dessa terra. Ganhe seu tempo olhando para as coisas que vêm do alto. Olhe para o enviado e aquilo que o enviado fez e te pediu para você fazer de verdade, que no caso é Jesus e Yeshua. Naquele momento que ele lava os olhos dele naquele tanque e ele passa a começar a enxergar de verdade, ele se converte instantaneamente. Quando ele vai dar testemunho aos fariseus, ele diz: já é a terceira vez que eu conto a história, vocês não querem crer? Quereis ser vós discípulos dele também? Também por quê? Porque ele já se tornou. Jesus nos deixou a mensagem de que a única forma de nós vivermos a realidade de Deus é nós lavarmos os nossos olhos, lavarmos a nossa vista no enviado. Passarmos a observar somente o que vem dele e construirmos uma nova realidade dotada dos céus e, preste atenção, sem religião, mas de forma intolerante com aquilo que nós queremos, de forma intolerante cortarmos aquilo que não nos constrói a realidade de verdade em Deus. A realidade de Deus é construída naquilo que Jesus faz, naquilo que Jesus é e quem Ele é. As atitudes dele. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Ele é Filho. Quando nós baseamos, quando nós fundamentamos a nossa realidade e a nossa vista naquilo que Jesus fez, nós construímos realidade dentro de nós. A nossa consciência é construída, fundamentada nas características dele. Quando ele fala, a gente sabe que é ele. A gente não ouve a voz de qualquer pessoa. A gente se comporta como uma ovelha consciente, sabe? Nós reconhecemos a voz do nosso pastor. Nós sabemos quando o ensino vem dele ou quando não vem dele instantaneamente, pela característica dele. Wagner, mas você não está vendo quem disse. Mas eu conheço a característica. Eu lembro da experiência que eu tive com ele, da realidade que eu tive com ele no momento da experiência. Porque cada experiência que eu tenho com Deus, ela imprime dentro de mim, dentro do meu espírito, uma característica de Deus. Por isso que é importantíssimo que você tenha experiências com Deus continuamente. Por isso que na vida de um filho nós não temos experiências, nós temos ponto de registro, porque experiências são diárias. Consegue me entender? E eu falei: Deus, eu não quero abrir meus olhos, acho que eu quero ficar 15 dias com meus olhos fechados. Eu vou andar como se fosse um cego aqui dentro. O pai falou: Wagner, você não precisa sofrer, eu só quero que você aprenda algo. Eu abri meus olhos, ele falou: abre seus olhos. Eu abri meus olhos e eu falei: Deus,
O Senhor me disse uma frase muito interessante. O Senhor me disse, basta fechar seus olhos. Quando eu estou aqui e eu acordo e fecho os meus olhos, eu estou desconectado da terra. Então para mim é fácil não manter minha conexão com eles. Mas quando eu saio daqui do quarto, como o Senhor pediu para mim, conquista fora do quarto aquilo que você conquistou junto comigo. No Camarinhas, na Rua dos Veleiros, em todos os lugares, e aí? Conquista. Eu falei, Deus, dentro do quarto é fácil. Eu e o Senhor aqui dentro é fácil eu chegar perto, a gente ir para o céu e ser aquela coisa profunda. Mas quando eu saio daqui, existem muitas coisas para me distrair. Existem as pessoas, existem as contas, existem os processos naturais, as circunstâncias, os problemas, as pressões que eu sinto ao longo do dia. Isso é tão difícil, isso é tão complicado. Meu pai falou, Wagner, fecha os seus olhos. E eu falei, Deus, desculpa, eu preciso falar para o Senhor agora, porque agora que é fácil de fazer. Quando eu saio daqui não é tão fácil. Porque eu já estou na outra realidade. E voltar para essa só fechando os olhos não é tão fácil assim. Ele falou, Wagner, o desejo de querer ficar perto de mim e a consciência de que as tuas pálpebras não foram feitas simplesmente para você dormir. Elas foram feitas para você se conectar comigo. E eu tentei sair do quarto e ele falou, volta, eu quero te ensinar algo. Você já está completamente desconectado. Porque ele falou, Wagner, abre os seus olhos. E eu abri os meus olhos e eu peguei o telefone e eu comecei a mexer no Facebook. Quando eu comecei a mexer no Facebook, eu senti algo me sugando assim, ó. Aquela realidade que estava dentro de mim, ela foi embora. E eu virei o celular, coloquei do lado, falei, ela voltou de novo. Falei, tá vendo o que o Facebook faz? Eu peguei e falei, não, peraí, cara. O senhor quer que eu perca a realidade? Então vamos lá comigo. Você é comigo mesmo? É facinho de fazer. Fechei as abri os meus olhos, comecei a correr atrás das contas, comecei a resolver as coisas, comecei a conversar com o pessoal daqui do AR, comecei a mexer aqui, mexer lá, futucar aqui, futucar lá, e fui indo. Eu falei, Deus, eu não estou me sentindo desconectado. Ele falou, Wagner, você já se desconectou faz bastante tempo. Seu subconsciente está perdido. Eu falei, mas eu não estou me sentindo desconectado. Ele falou assim, porque no momento que você vive realidade comigo, você se alimenta de quem eu sou. E esse alimento que é a minha realidade em você te fortalece. E no momento que você está se sentindo fortalecido, você não se sente afastado. Você não se sente perdido. Pelo contrário, você está com força. Mas essa força vai minguando, até acabar. É a hora que ela acabar, você percebe que lá atrás a realidade tinha ido embora. Ele falou, fecha os olhos. E eu fechei. Na hora que eu fechei os meus olhos, eu falei, Deus, o que eu vou fazer quando eu estiver perdido? Ele falou, fecha os olhos. Eu falei, Deus, mas vai ficar latente aquelas coisas gritando no meu ouvido, aqueles pensamentos. Ele falou, Wagner, fecha os olhos. E realmente mantenha a sua consciência que as suas pálpebras e você foram feitos para viver comigo, que as suas pálpebras elas foram criadas para te ajudar a se conectar comigo e perder a razão física e visual que você tem no longo do seu dia, que é construído por aquilo que você vê pela sua vista. Naquela hora, gente, eu fechei os meus olhos e deitei na cama por um minuto. E no minuto que eu fechei os meus olhos, deitei na cama, eu senti vontade de ficar encolhido. E por um minuto meu telefone tocou. No momento que ele tocou, a hora que eu me dei conta, eu já estava na porta do meu quarto, com a mão na chave para abrir. Ele falou assim, volta. E eu não te ensinei o que eu queria te ensinar ainda. Eu falei, não, sim. A primeira coisa que eu pensei foi, como é que eu vim parar aqui? Minha consciência sumiu, gente? Como que não passa de mágica? Eu falei, como é que eu vim parar aqui na porta, Deus? No momento estava tudo escuro e agora eu já estou aqui. Ele falou, fecha seus olhos de novo. Onde você está, Wagner? Eu falei, tô dentro do quarto. Ele falou, quem te garante que você está dentro do quarto? Eu falei, eu tô sentado aqui na cama, eu vi que eu estava aqui dentro. Ele falou, do mesmo jeito que você viu, como é que você foi parar na porta? Como é que você foi parar na porta? Eu falei, eu não sei. Eu falei, nossa, e agora, cara?
Seria ilógico eu não pensar no fato de que eu fui para a porta sem perceber. E como é que eu vou garantir que eu tô aqui dentro do quarto? Eu logo fui passando a mão na cama. Fui passando a mão na calça. Eu fui passando a mão nas coisas e comecei a tentar descobrir onde eu estava pelas sensações, pelas características. O seu relacionamento não precisa ser fundamentado por aquilo que você acredita que precisa acontecer. O seu relacionamento, ele tem que ser construído naquilo que você confia, naquilo que você crê. Por isso a importância de nós fecharmos os nossos olhos. Eles não servem simplesmente para você fingir que nada está acontecendo. Lembra que nos momentos de tristeza profunda você quer fechar os seus olhos para você não ver o que está acontecendo. Para que aquilo que você veja, ou que você esteja vendo, não alimente mais ainda aquilo que você já está sentindo. No momento que vai acontecer alguma coisa ruim, a primeira coisa que a gente faz é fechar os olhos, para que a gente não veja aquilo que a gente não quer ver. No momento que você precisa de realidade, a primeira coisa que você precisa fazer é se desconectar disso tudo. Eu só não sabia que era tão simples assim.